Bem, meus amigos ouvintes da Rádio Ariquemes 90.7, está no ar o nosso programa Mesa Redonda. Hoje, especialmente, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Ariquemes o grande jornalista Edson Lustosa. Edson Lustosa é meu amigo há mais de 30 anos. Por aí. Né? Por aí, né, Edson? Que nós nos conhecemos. Você como eterno jornalista aí de Rondônia. Bom dia, Edson. Bom dia, bom dia aos ouvintes aqui, né, da Rádio Ariquemes, que alcança além de Ariquemes, né, como nós sabemos. É um prazer eu estar aqui revisitando, né, Ariquemes, a gente que trabalhou juntos aí desde os anos 90, né, mais precisamente nos conhecemos em 1990, logo após o resultado das eleições, né, e você me deu uma das maiores oportunidades que eu tive, que foi de trabalhar na Assembleia Legislativa, onde você era diretor-geral. Exatamente. E você me encaminhou para o gabinete daquele que viria a ser prefeito de Ariquemes depois, o Jonathan Igreja, né? Isso. E foi ali o nosso primeiro trabalho juntos, né? Exatamente. Você lembra que quando o Jonathan era deputado estadual, eu fui o chefe de gabinete dele, e certa vez conversando com você, nós tivemos a ideia, né? Partiu da sua brilhante cabeça, como a ideia de criarmos... Brilhante e brilhosa, né? Porque eu tô ficando calvo, cadê? De criarmos uma associação de prefeitos. Você lembra dessa situação? Sim, na verdade a associação de prefeitos, ela existia e informalmente, né? E nós constituímos então a Associação Rondoniense de Municípios. De Municípios. Foi a primeira entidade privada de entes públicos, né? E a Associação Rondoniense de Municípios, ela veio bem antes de se falar em consórcio intermunicipal, então ela foi algo assim realmente visionário, né? À época. Exatamente, né? Aí nós ali conversando, batendo um papo, levamos a ideia ao Jonathan. Isso. Né? Exatamente, o Jonathan abraçou a ideia. E em junho de 1993 se realizou aqui em Ariquemes, na Câmara Municipal, a Assembleia Geral de Criação da Associação Rondoniense de Municípios, com a maioria absoluta dos municípios, então eram 43 na época. Isso. E aqui nós reunimos 23 municípios. Exatamente. E nós tivemos o privilégio de redigir, né? Para quem não sabe, fomos nós que redigimos o primeiro estatuto da ARON. E eu que lavrei a primeira ata, né? Sim. Exato, né? Exatamente. Éramos tão jovens, né? Era tão jovem. Mas é bom que nós falamos nisso para que a comunidade, os nossos ouvintes, saiba a história da política de Rondônia. Sim, saiba sim. Por quem passou a história política de Rondônia. Não é isso? Eu inclusive, eu venho bem a calhar isso que você está falando, porque a gente está agora com um projeto, né? Que visa perenizar, vamos dizer assim, os registros da memória, né, de nosso estado. Eu falo da memória porque a história, como nós sabemos, ela é escrita pelos dominantes, né? Sim. A história a memória, eu me pego muito na memória social, né? E onde ela não está centrada nos personagens, mas sim nos fatos sociais, né? E a gente poder reunir, né, essas informações, que sem conhecer o passado é impossível planejar o futuro. Com toda certeza. Eu quero deixar aqui os agradecimentos aqui e justificar a ausência do nosso eterno senador da República, Hernandes Amorim, que não pôde estar presente aqui no nosso debate de hoje, o Edson, por conta de um compromisso que surgiu aí de última hora. Ele teve que sair e pede aí desculpas por não estar presente. Mas o nosso abraço aí ao eterno senador da República, que já contribuiu com esse projeto que você está aí comandando, né? Sim, já deu uma larga é. entrevista hoje de manhã, contando parte da história de Ariquemes e da política de Ariquemes. Nós inauguramos, né, os levantamentos aqui em Ariquemes, com a entrevista que fizemos hoje, o registro do depoimento do ex-prefeito, ex-senador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador. O homem já foi quase tudo, né? Quase tudo, só falta ser governador e presidente da República. Então, Hernandes Amorim. E interessante, porque antes, né, da gente vir a Ariquemes,
A gente esteve recentemente, eu estive em Brasília, né? E onde eu entrevistei Antônio Carlos Carpinteiro, que inclusive é o nome do edifício da prefeitura de Ariquemes. Isso, vivo ainda, 70 e tantos anos. Se aposentou recentemente da docência da Universidade de Brasília, né? Onde dava aula no curso de arquitetura. E gravei uma entrevista com o Antônio Carlos Carpinteiro exatamente sobre a criação da nova Ariquemes. Para quem não sabe, o Antônio Carlos Carpinteiro foi prefeito de Porto Velho e na época eu tive o privilégio de ser assessor dele quando foi instalado aqui em Ariquemes o projeto da criação da cidade de Ariquemes. Olha aí, né? Né? Pouca gente sabe disso. Então. Isso está nos anais da prefeitura de Porto Velho. Sim, mas, sim. O Centro de Estudo de Pesquisas do Direito e Justiça, você é o presidente. Há 18 anos. Há 18 anos, né? Em 2005 nós fazíamos o jornal Direito e Justiça, né? Que iniciou em 2003, foi até 2010. Em 2005... Peraí, eu vou te cortar um pouquinho, mas também ninguém sabe que o Edson Lustosa foi um dos criadores do Pasquim. Não, um dos colaboradores, né? Criadores, eu era muito criança quando do Pasquim, né? Eu comecei escrevendo no Rio de Janeiro, né? Sim. E logo que vim para Rondônia, eu ainda colaborava no Pasquim e fui autor de alguns textos polêmicos, né? Sobre Rondônia, na época, como Rondônia para principiantes, né? Onde a gente fazia uma crônica de costumes, né? E também outros textos, como a transa amazônica, uma análise do comportamento sexual do rondoniense, ilustrado por ninguém menos que o Jaguar, o Eterno Jaguar. Eterno Jaguar. Então, assim, foi muito marcante, apesar de eu ter entrado no jornalismo pelo humor, né? Mas essa experiência do Pasquim foi muito impactante para minha vida toda. E ainda hoje, mesmo adotando outras linhas, como nós fizemos o jornal Direito e Justiça, um jornal, foi a primeira publicação não institucional especializada na área jurídica no Brasil, porque todas as outras eram vinculadas a um tribunal, uma associação de alguma coisa. Ele não, foi um empreendimento mesmo, centrado nas questões jurídicas, né? Já tinha uma revista, a Consolex, e nós viemos com o primeiro jornal. E mesmo assim, aquela visão sarcástica, né? Um tanto irônica, que a gente aprendeu a ter produzindo textos para o Pasquim, né? A gente acha que conserva até hoje, né? Exatamente, né? O que diz respeito esse Centro de Estudo e Pesquisas do Direito da Justiça? Qual é o objetivo principal dessa ONG? Sim, vamos chamar de ONG? É uma ONG, é uma organização não governamental, exato. E começou, porque a gente, tendo o jornal, começou a apoiar seminários, promover eventos, né? E a gente viu que precisava, então, de uma personalidade jurídica para levar à frente esses eventos. E nós fizemos coisas, assim, pioneiras. Antes, né, do Estatuto das Cidades, nós fizemos um fórum, Cidade Legal, aspectos jurídicos, né, do desenvolvimento urbano. Fizemos um fórum histórico-crítico dos direitos das comunidades indígenas, antes de se falar do problema da reserva Roosevelt, né? A gente sempre esteve à frente da história, se observar. E aí, nós vimos a necessidade, então, né, de empreender nessa questão do terceiro setor, com essa organização, levando as pessoas, aqui eu quero me reportar o primeiro editorial nosso no Direito e Justiça, onde a gente observava que justiça não se faz só no fórum, né? O que se faz no fórum é prestação jurisdicional, solução de demanda. Justiça você faz quando você administra, né, com equidade, né, quando você atende as demandas sociais, né, quando você evita demandas judiciais, tudo isso no sentido lato, né, é justiça. Então, o nosso centro, ele tem por característica empreender estudos, empreender pesquisas de imediata aplicabilidade social, né? Então, realmente não temos espaço assim para aquelas pesquisas, para
um camarada galgar um mestrado, um doutorado, muitas vezes só para melhorar a sua situação funcional, melhorar seu contra-cheque, mas sem responder efetivamente a uma demanda da sociedade. Então, nossos projetos são todos centrados nisso. E nós temos a felicidade hoje de estar desenvolvendo, estamos concluindo agora o projeto Organicidades, de fomento à criação de conselhos municipais de políticas sobre drogas. Inclusive, essa semana ainda vamos estar entregando, né, aqui ao município de Ariquemes, ou melhor, vamos entregar à municipalidade de Ariquemes, porque o sentido do órgão colegiado é exatamente esse diálogo social. Vamos entregar o anteprojeto, né, ao chefe do executivo, à chefe do executivo. Lembrando aqui que o vice-prefeito aqui de Ariquemes tem um papel importante, nos apoiando também nessa empreitada. Vamos fazer a entrega do anteprojeto para que a prefeitura examine, mande para a Câmara e o município seja dotado, né, de um bom colegiado de políticas públicas sobre drogas. E agora já dando início ao projeto Observatório das Cidades, né? E onde nós temos algumas áreas que estamos trabalhando nessa primeira etapa e alguns municípios, mas nós fizemos recentemente o lançamento do projeto, fizemos um seminário de integração dos nossos pesquisadores. São 4 grupos de 6 pesquisadores, são 24 bolsas de pesquisa que nós estamos, né, concedendo agora. Então, nós fizemos um seminário de integração. A deputada Rosângela Donadon, que é a autora da emenda, ela estava presente e já anunciou que ela vai viabilizar recursos para que o observatório abranja os 52 municípios de Rondônia. Então, Ariquemes é privilegiada e está nesse primeiro pacote dos primeiros 10 municípios. Esse observatório, ele vai discutir temas como a história do município, a economia do município, o direito da cidade. Sim, fundamental. Né? E o desenvolvimento urbano. Sim. Para isso, você tem como secretário desse projeto, desse centro de estudo, um arquiteto e urbanista. Sim, o Wellington Santos. Isso, o Wellington Santos. Ele veio coincidentemente, porque a gente estava tendo uma mudança de diretoria, era um advogado antes, né? E nessa mudança de diretoria veio exatamente um arquiteto urbanista, e o projeto é o Observatório das Cidades. Então veio bem a calhar, né? E o Edson tem colaborado com a gente aí, e esse projeto, ele abrange, como falei, o direito da cidade e abrange também a questão de arquitetura e urbanismo. Nós temos à frente do grupo de arquitetura e urbanismo ninguém menos do que o arquiteto Silvio Carvajal Feitosa, que, para quem não conhece, né, o Silvio, desde menino, já talentoso, aos 17 anos de idade, foi o criador da bandeira do estado de Rondônia. Exatamente. Né? E o Silvio está aí com a gente, doutor em valorização das cidades pela Universidade Politécnica de Barcelona, que é o Centro Mundial da Arquitetura e do Urbanismo. Né? Para mim é uma felicidade muito grande ter uma pessoa da qualificação do Silvio com a gente, sabe? E tem como monitor do grupo de pesquisa ninguém menos que o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia, o professor Antônio Balau, que é também coordenador do curso de arquitetura da Finca. Então eu estou assim, sabe, muito feliz de estar reunindo gente desse naipe aí, né? Isso só na arquitetura e urbanismo, você imagina os outros grupos aí. Sim. Entendeu? Você poderia delinear a participação dos outros grupos? Ah, sim, olha, por exemplo, no grupo de Direito da Cidade, nós temos o professor Delson Fernando Barcelos Xavier, que foi juiz do TRE, né? Tem toda uma trajetória, diretor do curso de Direito da Uni. E o professor Delson, ele é doutor em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, né? Além de mestre em Direito Constitucional também. Nós temos como monitor do grupo dele um mestre em Desenvolvimento Regional, formado em Direito, né? O Jefferson Sodré. Temos ainda o grupo de Desenvolvimento Econômico, que tem à frente o professor doutor Joel Bombardelli, que é contador e doutor em Engenharia da Produção, né? Então ele é a pessoa que está à frente desse grupo, tendo como monitora a professora doutora Gleimíria, que foi inclusive chefe do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Uni, né? E o outro grupo, falei aqui da arquitetura e urbanismo, falei da economia, assim, falta falar da história. O grupo de história tem à frente o professor doutor Antônio Cláudio Barbosa Rabelo, conhecido como Toninho Rabelo,
que vem ser também advogado agora, né? Então, eu acho assim que eu estou muito bem assessorado, né? Estou com gente de primeira linha aí para a gente fazer um bom trabalho com esses recursos que foram assegurados por emenda de autoria da deputada Rosângela Donadon, por meio da FAPERO, Fundação de Amparo às Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia, FAPERO, que tem à frente como presidente o professor universitário, administrador, colega seu, né? Que você também é administrador. Sim. Professor universitário administrador Paulo Renato Haddad, que é aquela figura formidável que... Conheço demais. Né, não, o Paulinho não tem quem não gosta do Paulinho. Então, eu estou muito feliz, porque às vezes a gente faz um projeto assim, a gente enfrenta resistências. Não, olha, desde a minha primeira visita a FAPERO, fui muito bem recebido, sabe, o Paulo, né? Eu me lembro que eu cheguei para conversar com o Paulo, e o Paulo falou assim, antes de eu falar, tava eu, o Paulo e mais um outro amigo da nossa organização, e o Paulo começou a falar que tinha assumido a presidência e tal. Aí ele falou assim, nós temos muita pesquisa aqui, né, que a FAPERO vem financiando e tal, mas às vezes não dá uma resposta à sociedade, né? Eu falei, eu queria coisas mais objetivas, por exemplo, eu queria alguma coisa que reunisse informações, e você, que é da área científica, da administração, sabe a diferença entre dado e informação, né? Sim. Dado é o resultado de qualquer levantamento, qualquer informação, quando aquilo é útil à tomada de decisão, né? Aí cai no outro conceito, que é uma informação, não é mais um simples dado. Ele falou assim, que fossem úteis aos gestores públicos e privados, aos empreendedores. Eu quero investir em Rondônia, então qual o perfil, né, da cidade? Aí, quando ele acabou de falar isso, eu falei, foi isso que eu vim trazer para você aqui, que é o observatório. Então, a gente teve uma afinidade de ideias desde o começo, e isso é muito gratificante, né? E fico feliz de ter Ariquemes, porque os dois projetos nossos, tanto nos Conselhos Municipais de Drogas, que são 27 municípios, começa agora, que começam com 10 municípios. O município de Ariquemes está dentro, é um município pelo qual eu tenho um grande carinho, pelos amigos que tem aqui, pelas oportunidades que eu tive de contribuir com as administrações, né, mais diretamente do Janatã, e antes também do Amorim, pela amizade que a gente tem com o Amorim até hoje. Edson, fale mais aí desse ambicioso projeto dessa ONG a qual você é o presidente. Como eu falei, né, a gente tem a preocupação que toda pesquisa, todo estudo nosso tem uma aplicabilidade social. E o que a gente percebe hoje? Eu tenho um carinho especial na área do direito, né, pelo direito da cidade. Fui monitor da disciplina, né? Então, graças ao professor Delcio, né, me deu essa oportunidade. E a Universidade Federal de Rondônia é a única no Brasil que tem na graduação 2 semestres de direito da cidade. Olha que interessante, né? Aí você pega, por exemplo, algumas coisas interessantes, né? Porque apesar de nós termos essa diferença, vamos dizer assim, em relação às outras formações jurídicas Brasil afora, a concretização desse direito, em que pé está? Né? Academicamente estamos bem, né? Temos 2 semestres na faculdade, estudando o direito da cidade, ele parte do direito à cidade, que é uma formulação filosófica, né? Henri Lefebvre, que formula essa questão do direito à cidade, o direito ele rompe com aquele racionalismo de Hegel e resgata aquele espírito dionisíaco do prazer. Você tem que ter o prazer de viver na cidade, desfrutar do lazer, né? Desfrutar do prazer de caminhar nas ruas. As ruas não são apenas vias para ir de um lugar para outro. As ruas são áreas de convivência, certo? O ministro Benjamin Herrmann, do STJ, ele recentemente deu uma decisão que é interessante, que falava sobre ocupação de calçadas e tal, e ele dizia que a calçada é o mínimo existencial do pedestre na cidade. Né? Olha que interessante. Que interessante, né? E às vezes tem administrações municipais que acham que não, acho que faltou e acabou. Pior que ninguém sabe de uma situação dessa, que a calçada tudo isso importante para a cidade. A importância que tem, né? Sim. A vida acontece na calçada, né? O asfalto você passa por ele. Sim. Na calçada você põe a cadeira no entardecer, não é isso? Isso. Na calçada, então assim, essa visão, né? Que na calçada tem uma mesa de bar. Sim. Onde você toma uma cerveja. Para quem gosta, né? Uma cervejinha, um chimarrão, né? Você bota um tererê. Então, o que acontece?
nós estamos vivenciando hoje um fenômeno que é a chamada dromocracia, que é nada mais, nada menos que o poder da velocidade. O dromo é corrida, né? Cracia, poder. Esse poder da velocidade, ele afeta principalmente os idosos que vão sendo excluídos da cidade. Você tem uma ideia, Porto Velho tem um semáforo ali do shopping para o Marechal Rondon, ali na Calama, aquele semáforo, ele tem um tempo de travessia de 6 segundos. Sim, conheço ali. Não é? Qual é a pessoa que tem uma limitação de locomoção? Qual é a mãe com carrinho de bebê? Qual é o idoso com sua bengala, o seu andador, que consegue atravessar a Avenida Calama em 6 segundos? De jeito nenhum. Entendeu? Eu, por exemplo, não vou conseguir mais porque eu só tenho 1,5 pé. Então, Aí não né? mais. Então, assim, é preciso nós pensarmos nisso, né? Que os nossos idosos estão sendo expulsos da cidade, da convivência na cidade, né? Ruas sem arborização. Olha, se a rua é sem arborização, como é que as pessoas vão... Aí pode até ter calçada, mas como é que ela vai caminhar pela calçada em determinados horários? Então a arborização torna a cidade mais humana. Então nós devemos pensar nessa questão da arborização, do passeio público, que é a calçada, né? A via tem que estar desimpedida, tem que ser padronizada. Nós temos casos de municípios, não sei se é o caso de Ariquemes, espero que não seja, que botam o ônus da calçada para o proprietário do imóvel. Isso está errado, porque a calçada é só pegar o Código de Trânsito brasileiro, que está bem claro que a calçada é a parte da via pública destinada ao pedestre. Se é da via pública, o ônus não pode ser privado. Para começo de conversa. Senão, além de fazer a calçada, eu vou ter que asfaltar a rua em frente à minha casa também. Seguindo esse raciocínio aí, né? Então, via pública é pública. O investimento é público. Até porque tem que ser padronizado. Não dá para cada um fazer um pedaço de um jeito. Bom, então nós temos todas essas questões que são fundamentais, né? Para serem discutidas e transformadas. Nós temos por exemplo, as praças, né? Quantas vezes faz uma academia do idoso, bota aqueles equipamentos de ferro ali, que eu não sei como é que é feita aquela licitação, porque é padronizado. Toda cidade que você chegar são os mesmos equipamentos, mesmo. Bom, num sol quente lascado, que não tem ninguém que use aquilo ali entre 10 da manhã e 5 da tarde. Certo? Então, cai em quem? Desuso. Tudo que não se usa não se conserva e se deteriora. Há uma perda da qualidade do gasto público, né? Aquilo ali às vezes é colocado sem uma consulta anterior à comunidade se ela quer aquilo. E é colocado sem colocar ali um educador físico, um estagiário de educação física de uma universidade, para orientar as pessoas para o bom uso daquele equipamento, para que ele efetivamente contribua para a saúde, né? Não haja acidentes no uso daqueles equipamentos. Então, uma série de coisas tão óbvias, né? Que passam despercebidas por falta de uma discussão pública. Deixa eu te perguntar, Edson, tudo isso daí não acarretaria num problema político e que envolvesse a Câmara de Vereadores do município? Hoje se trabalha muito a questão dos colegiados, né? Então você tem um Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho por aí vai, né? Como nós estamos assessorando algumas prefeituras a montar o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que ele exige uma política específica, né? Um problema, inclusive com muita intersetorialidade com outros conselhos, inclusive, né? Que drogas envolve educação, envolve cultura, envolve, né? Saúde, assistência social e por aí vai. Bom, acontece, para falar objetivamente, né? Que durante determinado período, durante determinada ideologia dominante no país, houve uma deturpação desses colegiados, né, que se transformaram em meros instrumentos de homologação de posicionamentos pré-estabelecidos em cartilhas ideológicas, né? Então você começa a observar pela própria legislação de composição desses conselhos, né? Que às vezes tem sindicato disso, sindicato daquilo outro, ótimo, beleza, representa a categoria. E quando bota todos os sindicatos, ainda bota um representante da central sindical tal. Pô, mas já não estão as categorias ali representadas pelos seus sindicatos? Aí mais um assento, entende? Por quê? Porque o objetivo... Porque aí você pega o currículo das pessoas que foram indicadas, não tem nada a ver com a temática do que o conselho vai tratar. Ele é apenas militante de determinados segmentos, determinados movimentos, determinados partidos. E isso trouxe uma deterioração dessas instâncias que são fundamentais para a democracia, né? Esses conselhos, eles fazem o quê? O diálogo da administração com a sociedade.
Se eu vou fazer um conselho municipal, eu tenho que ter o quê? Para ele ser paritário. Eu tenho que ter a mesma quantidade de membros de órgãos governamentais, a mesma quantidade de membros da sociedade civil, certo? Agora eu te pergunto, órgãos governamentais de que esfera? Da esfera municipal, porque é um conselho municipal, certo? Então, às vezes, se quer prestigiar órgãos federais, órgãos estaduais, né? E esses conselhos acabam caindo numa disfunção, porque você coloca ali 3 órgãos federais, né? Mas 3 órgãos estaduais, são 6. Aí bota 3 órgãos municipais representados, são 9. Aí tem que botar 9 elementos da sociedade civil para ser paritário. Aí faz um negócio gigante com 18 membros, que o que acontece quando um colegiado tem um quórum muito grande, ele não dá quórum. E você acha que o mau administrador acha isso ruim? Um conselho fiscalizador não dá quórum? Sim. É tudo que ele quer. Tudo que ele quer, exatamente. Entendeu? Então tem umas aberrações estruturais que precisam ser verificadas. Eu lamento muito o que eu vejo assim, por exemplo, se você disser que o indivíduo, né, é engenheiro, né? A fulano é um engenheiro, você fala assim para elogiar, porque o cara é um bom tocador de obras, né? Ele é um bom engenheiro e tal. O CREA vai fiscalizar se aquele cara realmente é engenheiro, não é isso? Ele tem que ter um número ele tem que ter um registro no conselho, não é isso? Se você disser que um bom tocador de obras urbanas, né, viárias, ele é um urbanista, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também, peraí, esse cara tem registro aqui? Ele é formado em Arquitetura e Urbanismo? Não é assim? Sim. Agora, a palavra administrador, se brinca com ela, você já observou? Exatamente. Ela é usada genericamente. Genericamente, sem noção do que... Sem se referir às pessoas que detêm o conhecimento da ciência da administração, sem se referir às pessoas que passaram anos de sua vida buscando uma graduação em administração, seja administração pública, seja administração geral, né? Então, eu acho que a gente precisa parar e pensar mais sobre essas questões, porque ser administrador... Olha, ou você que sabe disso muito melhor do que eu, porque sente na pele, é algo muito maior. Gestor, se dá para você usar como termo genérico, né? Agora, administrador, acho que é uma palavra que deveria ficar reservada às pessoas que efetivamente têm formação para isso. Na área, né? Para isso. Exatamente isso. Mas quando eu faço, eu levanto a questão política, porque é essencial que os vereadores participem disso daí e tenham conhecimento. Mas a questão é que o eleitor ainda não sabe escolher os seus representantes. E nós vemos aí na Câmara de Vereadores pessoas, vamos dizer assim, que não têm conhecimento nenhum do que é ser político e do que é a importância de um projeto tipo esse aqui para a cidade. Sim. Agora, você imagina que uma Câmara de Vereadores, vou dizer de Ariquemes, por exemplo, tem noção de que a calçada é um instrumento público e que quem tem que fazer é a prefeitura? Sim, para você ver. Exatamente. Uhum. Ele não tem noção do que é isso. E sábias são a palavra do ministro lá, quando ele diz... O mínimo existencial do pedestre na cidade. Porque a loja do lojista, o asfalto é do carro. Não é tudo que você tem na cidade é calçada. Você saiu da sua casa, você só tem a calçada. Exatamente. Então é muito interessante, porque eu pesquisando sobre essa questão da calçada, na minha pesquisa jurídica, né? E foi descobrir quando pela primeira vez aparece no ordenamento jurídico luso-brasileiro, né? A questão da calçada. E é algo muito interessante, porque o rei de Portugal, ele, no dia do aniversário dele, ele saía, era o único dia que o rei saía em público, né? E eu conversava com Dom João VI, né? Dom João VI já na época da napoleonismo, né? Que ele veio pro Brasil e tal. Mas bem antes, 1500, lá 1500 e pouco, lá em Portugal ainda, né? Então, temos essa questão do rei, que tinha um dia especial, aniversário dele, que ele saía para o contato com o povo. E aí acontece que o governador português na Índia,
enclaves que Portugal tinha na Índia, né? Uhum. Ele, na diplomacia lá, ele ganha de presente de um marajá indiano um rinoceronte, né? E ele não tendo como, né, não sabendo o que fazer com o rinoceronte, ele tem acho uma saída sábia, né? Ele transfere esse presente para o rei, né? Em Lisboa, né? Manda esse rinoceronte de presente para o rei. Assim ele se vê livre, né? E também dava uma puxadinha, né? No soberano lá. O que acontece? Esse rinoceronte, ele vira o mascote da corte, né? Lá porque há séculos que na Europa não se via um rinoceronte, né? Então era uma grande novidade. E no aniversário do rei, quando o rei saía à rua, esse rinoceronte era ornamentado, né? Com joias, enfeitado. Com indumentário todo especial. Adornado, e desfilava junto com a corte do rei. Que isso acontecia no aniversário do rei. Acontece que esse rei, ele fazia aniversário no inverno, época chuvosa. Então, aqueles nobres todos, naquele tempo já existia puxa-saco, sabe? Então, assim, o rei saía, tinha aquela corte, né? Aquele pessoal em volta, aqueles nobres. E o rinoceronte, com as suas delicadas patas, salpicava lama. Então, porque era na época das chuvas, né? E isso daí fez com que o rei ordenasse que houvesse o calçamento do trajeto por onde por onde a corte desfilava, né, com o rinoceronte, né? Então isso prova que a primeira ordem, né, que é uma ordem régia para o calçamento, ela não vem atender questões de tráfego, até porque não existia carro, não tinha por que separar o trânsito de pedestres, não tinha, né, veículo de alta velocidade naquele tempo, não era essa a questão. Não era interligar, fazer um caminho entre um ponto e outro, também não era. Você vê que a calçada, o investimento público em calçada, ele surge para garantir o quê? O folguedo, né? A confraternização, a festa, né? Então é muito interessante porque isso aí nos remete lá ao pensamento de Henri Lefebvre, né? Que quando ele resgata o espírito dionisíaco e rompe com o racionalismo de Hegel, disso daí nós temos que usufruir da cidade. A cidade tem que ser algo prazeroso. Eu hoje conversava com a Amorim, o que aconteceu com o zoológico de Ariquemes. Eu me lembro, dia de domingo você não tinha nada para fazer aqui, você tinha. Tinha, que você ia pro pegava zoológico. as crianças no zoológico, comia uma pipoca ali na porta. E é interessante que todos esses negócios assim de lazer, de cultura, ele movimenta uma economiazinha, né? Sim. Tinha aqueles carrocinhos de pipoca. Porque tem o pessoal do comércio informal que está ali. Está ali, é a oportunidade dele, né? De faturar um troquinho. Né? E então, hoje, vamos dizer que foi, na época não tinha Uber, né? Vamos dizer que fosse hoje, o cara ia pegar um Uber, né? Para levar a família. Então, tudo são maneiras de contribuir com a economia. E aí, o que a gente observa é que as pessoas estão perdendo essa visão. Uma coisa que afeta muito o Wellington Santos, que é arquiteto, urbanista, nesse projeto das drogas, ele fez uma pesquisa interessante sobre a relação entre urbanismo e drogas. A palestra dele, urbanismo versus drogas. Então, quais os fatores arquitetônicos, urbanísticos, que favorecem a tolerância às práticas ilícitas? Primeiro deles, as fachadas mortas. O que são fachadas mortas? Aquelas fachadas que não interagem com a rua. Então, são aqueles grandes muros de condomínios, né? Muros de escolas, né? Geralmente altos e ainda com uma concertina em cima. Parece até uns campos de concentração, não é isso? Exatamente. Então, aquilo ali não interage, a rua fica morta, certo? É diferente da fachada de um cinema, da fachada de uma loja, que é uma interação com a rua e da vida à rua. Esse é um dos fatores. Segundo, é a iluminação pública. Tem que ter iluminação? Tem, mas não basta ter a iluminação, tem que ter a luminotécnica, ou seja, o estudo do posicionamento das lâmpadas, que se eu boto ela acima de copas de árvores, é o mesmo que não ter. Exatamente. Então, não tem. Não tem, né? Então, você está entendendo? O urbanismo, ele tem muito a ver, porque é ele que nos propicia o ambiente onde as coisas acontecem. Né? Então, as praças, o Edson também levantou isso, as praças, elas têm que favorecer o diálogo intergeracional, porque se você faz uma praça com equipamento só para adolescente, sabe Deus o que vai acontecer ali. O adolescente, ele está numa fase da vida dele, né? Porque ele é um especialista em testar limites,
né? Ele Sim. está buscando conhecer os limites da sociedade, né? E aí, sabe Deus o que acontece? Se você cria praças onde vai ter espaço para o vovô jogar xadrez, jogar dama, né? Jogar um dominó. Jogar um dominó. Você gosta do dominó, né? O pessoal do 4 de janeiro deve estar com saudade de você até hoje. Ali na Guaporé, né? Com aquela, eu lembro. Você lembra? E, então, tem um local para o irmãozinho andar de velocípede. Então, quando você promove esse diálogo, essa convivência intergeracional, você naturalmente inibe certos comportamentos. O adolescente já não fica tão à vontade para certas práticas. Eu acredito que também deva existir, por exemplo, quando vai se projetar uma praça, tem que se projetar uma área de lazer, aonde essa juventude possa gastar a sua energia ali. Sim, que é muita, né? Que é muita, né? Um campo de vôlei, ali uma praça para uma prática de esporte do futebol de salão. E mais do que isso, tem que ter um plano de utilização. E vamos lá para a administração. Exato. Você concebe que eu faço investimento em uma coisa e não tem um planejamento de como eu vou utilizar aquilo? Então, se eu vou fazer campinho de futebol, quadra de vôlei e tal, eu tenho que ter no mínimo investimento de um cara da educação física ali, para observar, para estimular, para orientar, para promover torneios, né? Porque o adolescente gosta muito, né? De um troféu, sim, de uma medalha. Depois... É interessante o que você está falando e o tema que nós estamos aqui debatendo. Eu estive em Cuiabá e visitando lá uma praça, lá o prefeito, né, colocou na praça o campo de futebol, colocou na praça uma quadra de vôlei, colocou na quadra uma quadra para basquete, certo? Quer dizer, e tinha o pessoal, os professores de educação física, toda a tarde estavam lá para orientar, sim, a juventude, entendeu? E orientar os idosos também que estavam participando ali das atividades físicas. E fazia tipo aquela aeróbica na praça. Você falar uma coisa. Meu pai e minha mãe, quando botaram o nome de Edison, diz que foi uma homenagem ao inventor da lâmpada, né? Eles não sabiam que estavam selando o meu destino. Até hoje eu invento, né? Os amigos dizem que eu tenho mania de inventar. Os não tão amigos dizem que eu tenho compulsão por inventar. E fica só para registrar. Nós desenvolvemos um projeto, também a pedido da deputada Rosângela Donadon, ela tinha uma verba, tinha que ser aplicada em saúde, né? E nós desenvolvemos um projeto para formar em 20 e poucos municípios de Rondônia, não lembro agora, que seriam os municípios polo, né? Instrutores de Liang Kun, que é aquela ginástica chinesa que eu acho que ele está se referindo, né? No Brasil inteiro já tem, é pelo SUS, porque o Liang Kun integra o rol das práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, né? Que são maneiras de dar maior resolutividade ao SUS, né? E também de você desafogar o SUS, porque o idoso que faz o Liang Kun, ele vai ter menos crise de coluna. Sim. Né? E por aí vai, né? Menos crise de ansiedade, né? Então, nós fizemos esse projeto. Infelizmente, a pessoa que estava à época esquentando a cadeira de secretário de saúde, agora assumiu o Coronel Jefferson, que é um cara sério, entendeu? Mas teve uma senhora lá, né? Não muito provida, assim, de uma inteligência, e ela fez tudo para boicotar o projeto. Eu queria que ao menos ela dissesse assim: não vai ser feito através da ONG, né? Deputada, faça a emenda aqui para a secretaria, que a secretaria vai executar o projeto. Eu ficava feliz, certo? Ficava feliz, mas nem essa inteligência ela teve, né? Ela se preocupou apenas de boicotar o projeto, assessorado por uma outra menos qualificada ainda, que insistia que eu tinha que preencher um rol de documento para firmar um convênio. Qualquer pessoa que estuda um mínimo de direito ao terceiro setor sabe que a palavra convênio com organizações da sociedade civil ela não se utiliza mais, a não ser em situações específicas de saúde. Quando é para prestar serviços dentro do SUS, a ONG. Fora isso, nós temos o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação, que a Lei 13.019 estabelece desde 2015. Mas, enfim, né?
porque era para nós já termos formado esses instrutores, e inclusive a Ariquemes estava no planejamento, e termos a oportunidade de ofertar isso, não só aos idosos, né? A toda a população, a prática daquela ginástica chinesa, como é falado, o Lean Kung, né? Que está no SUS, outros estados têm, inclusive com resultados fantásticos, como principalmente Bahia e Santa Catarina, né? Onde é mais desenvolvido. E, infelizmente, perdemos isso por falta de visão de gestão, né? Infelizmente, nós temos essas figuras que passam pela administração. Eu vi essa prática em Cuiabá, entendeu? Também exatamente. Perdão que o Mato Grosso também está muito bem desenvolvido nesse aspecto. Exatamente. Mas, Edson, o papo tá gostoso, tá bom, mas o relógio trabalhou contra nós. Então. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes da Rádio Ariquemes 90.7. Eu quero pedir aos ouvintes da Rádio Ariquemes que contribuam com o Observatório das Cidades. Então, meu nome é Edson Lustosa, é fácil de gravar, né? Edson Lustosa, aí você coloca @gmail.com. Fica bem fácil de localizar, edsonlustosa@gmail.com. E você entra em contato com a gente e fala de aspectos importantes da sua cidade, reclama de alguma coisa, lembra que para falar da história de Ariquemes é importante entrevistar alguém, dar sugestões, porque esse é um projeto, eu digo que é minha autoria do projeto, né? É da ONG a execução do projeto, mas o cliente, né? A quem nós vamos entregar esse produto, o dono desse projeto, é o cidadão e a cidadã de Ariquemes. Então, eu peço que colaborem com a gente, né? Interagindo, dando sugestões para que a gente possa realizar um bom trabalho com esse recurso público que nos está sendo confiado, graças à deputada Rosângela Donadon, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do nosso estado. A Rádio Ariquemes, a direção da Rádio Ariquemes, Organizações Hernandes Amorim, só tem a agradecer a você, Edson. Muito obrigado pela sua participação e nós colocamos a Rádio Ariquemes 90.7 à sua disposição sempre que desejar dar alguma informação sobre esse grandioso projeto. Muito obrigado.